Entrou. Bom dia, nossa aula está sendo gravada. Estamos aqui depois do nosso recesso, né, pela primeira vez. E nós vamos ter a aula agora de ética, é um horáriozinho só. E vamos conversar um pouco sobre as regras das aulas. Como que vai funcionar esse bimestre, tá? Esse bimestre nós temos a prova valendo 50, 20 pontos de aula online, de participação nas aulas, quem estiver participando, tá? E os outros 30 pontos de atividades. Aí, gente, como que a gente vai fazer esse bimestre? Eu não vou pedir todas as atividades do livro para enviar para mim, não. Eu vou passar a atividade do livro, vocês vão fazer. Agora eu vou escolher algumas atividades para vocês me enviarem, valendo nota, ok? Pode ser do livro, pode ser alguma que eu vou enviar, tá? Então, a atividade avaliada esse bimestre, eu vou dizer qual vai ser, tá bom? Não serão todas. Outra coisa, eu já tenho o cronograma de aula para vocês, vai ficar um barulhinho enjoado aí, mas tem um moço que trabalha aqui com algum objeto que faz barulho, aqui no meu vizinho. Já tem o cronograma, então o nosso conteúdo vai dar tempo de ser dado, tá? Todo, sem problemas. Antes de falar das regras das aulas online, vamos falar das regras das aulas online logo. Entrar no horário, vocês terão 5 minutos apenas de tolerância, tá? Quem não estiver se comportando, nós vamos poder retirar. E tentar ficar num lugar, né, iluminado, sentado, não ficar deitado. Para quê? Para prestar atenção. Porque a gente deitado já dispersa. Então, procurar ficar num ambiente tranquilo, favorável ao aprendizado, ok? O que mais que tem que falar das aulas online? Acho que é isso mesmo. Então, a tolerância, o comportamento, a postura e a participação, que a participação está valendo 2 pontos. Então, sempre faço chamada e vamos. Ah, tive problema. Quem tiver problema, gente, é exceção. É procurar no privado para falar, tá? Não precisa ser no grupo, na frente de todo mundo, ninguém precisa saber os problemas do outro. Então, é só procurar no privado, que a gente vai estar conversando a respeito, ok? Esse bimestre, nós teremos um café literário. Nós vamos fazer. Mas não vai ser o café literário para a escola toda, igual a gente fez o projeto, tá? Vai ser no horário de nossa aula. Então, vocês podem estar aí, de repente, eu não sei se vai calhar no dia, porque eu ainda não tenho o dia das minhas aulas do bimestre inteiro. Eu sei os dias que eu trabalho na escola, mas às vezes, na hora de fazer o horário bate, aí a coordenação muda um pouquinho o dia. Mas a probabilidade do nosso café literário acontecer será em torno na semana de 8 de setembro, tá? Então, nós temos o café literário na semana de 8 de setembro. E aí, nós vamos usar o tema que vai ser trabalhado na aula de ética, que é a cultura. Esse bimestre, nós vamos ficar com esse tema, cultura. Vamos ver conceito de cultura, nós vamos ver tipos de cultura, tá? Outra coisa importante que eu preciso falar para vocês, nós vamos utilizar a apostila esse bimestre aí, de ética, tá? Vocês já devem estar com ela, porque, né, já pegou o livro, pode pegar junto. A Professora, não, apostila meu é só veio aquela... o livro de espanhol. Não Só veio, vem não. livro? Só Não veio mandou apostila? o livro do terceiro bimestre e o livro de espanhol. Então, depois você dá uma ligadinha para a secretaria, por favor, e procura saber da apostila, que a apostila estão todas as disciplinas lá, geometria, educação física, ética, tá? Tá tudo lá. Professora, eu também não recebi essa apostila. Eu só Então, veio o livro de espanhol. eu vou comentar com a coordenação, tá? A respeito da apostila, que vocês não receberam. Só receberam o livro. E mais o quê? Nós faremos, então, nessa aulinha de ética, vamos trabalhar sobre cultura. E aí, gente, 22 de agosto é dia do folclore. Nós vamos... Esse tema, né, será trabalhado, não agora, no mês de agosto, mas nós vamos trabalhar logo no início de setembro, com o tema cultura. E aí a gente vai trabalhar junto essa questão de folclore, de tradição, de costumes, tá?
E hoje, né, nós vamos apenas bater um papo amplo a respeito do tema, até porque muitos não estão com a apostilinha aí. Deixa eu pegar um canetinho aqui. E o que nós vamos fazer? O que vocês vão procurar para mim para a próxima aula? O que é cultura? Quais os tipos de cultura? Tá? Então, podem anotar aí o que é cultura, quais os tipos de cultura. Sempre agora, gente, para a aula, vocês vão ter que estar pertinho de vocês logo. Ética vai ser o caderno, né? E a apostila, no caso. E redação, o caderno e o livro, ok? Porque a gente Pode vai usar repetir de... a pergunta, por favor, professora? Então, para a próxima aula, nós vamos questionar e estar trabalhando o que é cultura, quais os tipos de cultura. 2 itens que nós vamos iniciar o nosso bate-papo. O que é a cultura, quais os tipos de cultura. Uma coisa que eu tenho que pedir a vocês, façam atividade de ética. Tem um monte de colega sem fazer atividade de ética, aí vai ganhar nota como? Vai ficar com média como? Tá? Então, não percam a oportunidade. Tem segunda chamada, né? A gente prorroga o prazo das atividades, não tem motivo de não fazer. Outra coisa, quanto à prova de redação, vou falar um pouquinho de redação. É dissertação, primeiro bimestre de dissertação, segundo bimestre de dissertação. Já passei as regrinhas da dissertação. Então, a gente não pode usar a primeira pessoa do singular. É sempre na terceira pessoa. Tem gente ainda fazendo redação com eu penso, eu acho, eu acredito. Não podemos, tá? Tem aquela folhinha que eu dei que dá dicas, como que eu faço a introdução, como que eu faço o desenvolvimento, como que eu faço a conclusão. Ali ajuda. Tem um também que vocês anotaram no caderno, dizendo quantas linhas mais ou menos em cada parágrafo. E a dissertação composta de quantos parágrafos? De 4 ou 5 no máximo. Então, eu vou começar a descontar ponto pesado. Até então, eu estou descontando o quê? Pouquinho. Mas a partir do terceiro bimestre, eu vou descontar mais, tá? Vamos seguir as regras. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Que a gente está trabalhando dissertação só nós. Ah, mas só isso na prova? Não é só isso, não. Requer raciocínio, conhecimento do tema, saber as regras da dissertação, que são várias, né? Como aquela videoaula que eu já mandei. É importantíssima essa videoaula para o resto da vida. Por quê? Sempre em concurso, em qualquer prova, vai pedir dissertação. Outra coisa, nós estamos fazendo, dentro do bimestre, todas as atividades relacionadas aos gêneros textuais pedidos, né? Então, por isso que eu não pedi na prova, estou focando só na dissertação, ok? Então, vamos voltar aqui no nosso tema, que é cultura, é o mês do folclore. O que é isso? O que é cultura? Quem pode falar aí para mim alguma coisa? Alguma palavra ou frase, algum conceito que venha a ser cultura? O que é cultura? O que você pensa que seja cultura? Costumes. Fala, Henrique. Costumes. Posturas? Não, costumes de cada cidade. Costumes. Costumes. O que mais, gente? Então, cultura está ligada a costumes. Está ligada a mais o quê? Características. Fala alto, porque eu estou sem fone. Minha entrada queimou. De um povo. Características de um povo. Isso, obrigada. Mais Conceito o quê, de gente? várias concepções. Isso, várias concepções. Então, cultura é o quê? É o comportamento de um grupo, de uma sociedade, de um povo, que vai passando um para o outro, né? Vamos dizer assim, a grosso modo, que vem a ser cultura. Na próxima aula, a gente vai dar um conceito mais elaborado. Hoje a gente só está no bate-papo, porque eu quero que vocês pesquisem a respeito. Então, cultura é característica do povo. São costumes, tradições, são concepções, né, desse povo que vai passando, é tradição de pai para filho. É o costume, é uma maneira de viver daquele povo.
Ó, a gente percebe a maneira de viver do nordestino, da região sudeste, e até mesmo onde? Na vestimenta, na fala, né? Na alimentação, nas danças. Isso tudo são costumes, tradições, cultura, tá? Aí nós temos vários tipos de cultura. Tem a cultura erudita, tem a cultura de massa, que fica essa interrogação para pesquisar o que vem, quais são os tipos de cultura, para a gente estar podendo fazer essa atividade na próxima aula. Vou tentar na próxima aula compartilhar aí a apostila, ver se eu consigo. Estou aprendendo. Eu acho que eu consigo. Fiz teste ontem. Meus filhos são meus alunos para testar tudo. Eu monto a aula, coloco eles aqui para a gente vai fazer um teste. Então, essa coisa de passar um para o outro é o costume, é a tradição, é o folclore, né? O que vem a ser o folclore? São as tradições que passam de um para o outro. Aí nós temos as lendas. Quem estudou lá no Reino no passado viu que a gente teve o café literário, né? Um sábado letivo relacionado à cultura afro e o folclore, que foi bem legal, que foram feitas várias máscaras de... Aquele negócio, gente, esqueci o nome. Que pinta. Aquele rapaz do SESC que teve lá. Grafite? Grafite, fugiu a palavra. Grafite, obrigada. Isso, foi feito de grafite, né? Nós trabalhamos as lendas, aquelas folhinhas lá que vocês ornamentaram a folhinha, né? Pintaram, colaram o paetê, fizeram lá, sofisticaram a folha, tudo baseado em quê? Em lendas. Então, ali ele mostrou, através do grafite, a cultura afro, as máscaras utilizadas, né? E muitos alunos colaboraram ali, deram o seu toquezinho lá no grafite, e ficou bem legal. O banner está lá na escola. Então, nós não teremos oportunidade de fazer de forma presencial, mas nós vamos fazer esse café literário aqui numa sala, com as duas turmas juntas, tá? E para a gente estar fazendo aí esse café literário. Eu vou confirmar a data com vocês nas nossas aulas, ou de redação ou de ética, e nós vamos trabalhar isso aí. Mais uma coisinha que vocês já podem estar mexendo hoje, é mais para a gente estar orientando o bimestre. No quarto, não no terceiro, mas no quarto bimestre, nós vamos trabalhar o ProExtra, tá? E serão 2 salas virtuais. A gente não sabe ainda se vai ser, né, se a gente vai estar lá presencial ProExtra ou não, mas online, a professora? princípio vai. Por enquanto. 2 salas nós vamos fazer de forma virtual, uma apresentação do 6º ao 8º e a outra apresentação do 9º ao médio, tá? Então, será mais ou menos isso, e o tema a gente está vendo ainda para estar divulgando para vocês. Como é quarto bimestre, ainda tem tempo. Mas lá no meado do terceiro bimestre, a gente já vai estar divulgando isso aí, tá? Para a gente estar encerrando o ano letivo com chave de ouro, apesar de ter sido um pouco diferente, mas eu só preciso uma coisa, gente. Quem tiver dúvida em qualquer coisa, que me chame no privado, a gente está esclarecendo. Por mais que a gente esteja distante, perto por aqui, mas vocês precisam aprender, tá? Principalmente a questão da dissertação, da parte de redação. Ética já é mais a nossa visão, nosso ponto de vista, a gente aprender conceitos, né? É mais o dia a dia, é a sociedade em si. Mas para a gente desenvolver a escrita, a gente precisa ter essa visão aí, que a gente bate o papo em ética e em redação também. Mas eu preciso que vocês terminem um ano sabendo fazer a dissertação, respeitando e obedecendo as regras da dissertação. Por mais que ainda tenha dificuldade na questão do escrever a respeito do tema, isso é normal, porque eu só posso escrever aquilo que eu conheço. Então, aí é leitura, a gente vai se dedicando, né, à leitura, lendo cada dia mais e tendo conhecimento do todo, do que está acontecendo ao nosso redor. Então, nós temos aí exemplo em campos de cultura, né? Nós temos a questão do carnaval, que faz parte da cultura, a questão da festa de São Salvador, né, que faz parte da cultura, aquela venda de doce, a feira de artesanato. O que mais que nós temos em Campos? O que mais que nós temos em Campos?
olha só, deixa eu falar uma coisa. Permitir a entrada de um aluno agora, porque é o primeiro dia de aula, eu estou explicando as regras, mas nós não podemos entrar atrasado, ok? 5 minutos de tolerância, tá? Estou permitindo agora, porque hoje eu estou passando as regras. Não podemos entrar atrasado. 5 minutos de tolerância, tá, pessoal? Por favor. Então, vamos lá. O que a gente encontra de cultura aqui na nossa cidade? O que mais? A questão das danças afro, maculelê, né? Que nós temos um grupo de dança aqui do pessoal da Hora, até pertinho aqui da minha casa, que trabalham dessa forma. Então, é ligado à cultura, é a cultura da região. O que mais que nós podemos ver como cultura? Crenças. As lendas. Aqui nós temos a lenda da Lapa, do Rural da Lapa, né? Que foi o quê? Essa lenda. Para quem não conhece, era uma menina, filha de um rico fazendeiro, se apaixonou pelo empregado do pai. O pai era contra o namoro, né, dos dois, e um belo dia eles marcaram para fugir e casar. O pai descobriu isso e não deixou, proibiu. Matou o cara, né? E aí, o que acontece? Esse rico fazendeiro matou e jogou no rio. O rico fazendeiro, lá na Lapa, ele pediu um sino para a igreja da Lapa, que ia chegar através de barco pelo rio. Esse cara, que era o empregado dele, que acabou, né, sendo jogado no rio e morreu, ele tomba essa embarcação para o sino não chegar, a vingança dele. E ele passa a morar dentro do sino, como se ele tivesse virado um jacaré gigante, né? Essa é a lenda aí, mais ou menos, do Rural da Lapa. Era um relacionamento que o pai não era contra, então matam o cara, né, no rio, ele morre, passa a viver lá, e ele, para ir à forra, ele faz o quê? Quando o pai pede um sino para a igreja, ele tomba essa embarcação e passa a viver dentro do sino lá embaixo, lá no fundo do rio. E ele tem a figura de quê? De um jacaré gigante. Essa é a lenda do Rural da Lapa. Então, são costumes da região, tá? E aí nós vamos descobrir também os costumes de outras regiões. Nós vamos dar uma passada aí pelo Brasil para a gente estar vendo essa cultura, essa vivência, essa tradição, qual é a tradição de cada país, ou do próprio Brasil nas regiões, porque não posso focar muito nas regiões, porque a gente vai trabalhar isso no ProEst, a questão das regiões, mas a gente vai ver a cultura. De repente, a gente trabalha um pouco no Brasil e foge um pouquinho, para a gente estar trabalhando aí essa cultura mundial. O que é cultura? Qual é a tradição dos povos? Qual é o costume dos povos? Tá? Alguma pergunta? Eu preciso... Então, ficou para vocês fazerem. Na próxima aula, nós vamos trabalhar o tema. O que é cultura? Quais os tipos de cultura, ok? Nós vamos trabalhar na próxima aula. Na próxima aula, eu verei quem fez e quem não fez. Agora, eu vou pedir a 901... Não, primeiro estágio. A 901 vai dizer para mim quem está presente. Ô, Flávia, Oi? a próxima aula é quando? É que eu tô sem o cronograma. Próxima aula, semana que vem. Vamos aí. Semana que vem, próxima aula, ética. Quinta-feira, dia 20. Mesmo horário. Beleza. 8 horas, ok? A 901 vai dizer para mim quem está presente, aí vai poder sair da aula. Por quê? Toda aula nós faremos chamada, até por conta da participação, que vai valer 20, ok?
Vamos lá, 901. Pode falar nos nomes que eu marco presença e pode ir saindo, por favor. Ana Carolina. Samara. Nicole. Letícia. Calma aí, Samara, Nicole, Letícia. E mais? Wesley. Adriel. Adriel, Esther. Tainá. Esther, Tainá. Arthur Lazo. Quem mais? João Pedro. Arthur. Quem mais? Aleph. João Vitor. João Vitor. Professora, colocou Lorena? Lorena. Quem mais? 902. Aqui, João Pedro. 901. 901. 902. João Larissa. Guilherme. Henrique. Ana Clara. Larissa. João Guilherme. João Aaron. Guilherme. Hã? Aaron. Aaron. Nicole. Nicole. Henrique. Henrico. Ana Alves. Davi Dias. Gui. 901. Assim encerramos a nossa aula, ok?